Vamos lá para mais uma aula de resoluções de testes e o assunto de hoje é radiciação. Vamos lá. Gente, raiz cúbica de menos 1 é menos 1 por quê, gente? Imaginem vocês que vocês têm lá a raiz cúbica de menos 1, tá? Então, eu posso dizer que menos 1 é a mesma coisa que menos 1 ao cubo. Então, eu crio um artifício aqui, ó. Imaginem que menos 1 ao cubo é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. E menos 1 vezes menos 1 dá mais 1 vezes menos 1 dá menos 1. Então eu posso criar um artifício, porque nesse momento que eu tenho esse número 3 aqui e esse número 3 aqui, eu posso cancelar. Faço 3 dividido por 3 dá menos 1. Então por isso que raiz cúbica de menos 1 é menos 1. Raiz cúbica de 8, eu faço a mesma coisa. O que eu pego? Eu pego 8, fatoro, dá por 2, dá 4, dá por 2, dá 2, dá por 2. Então, na realidade, gente, o 8 é 2 elevado ao cubo, né? A raiz quadrada de 4, bom, claro, todo mundo sabe que a raiz de 4 é 2, mas por quê? Porque se eu fatorar o 4 aqui, isso aqui vai dar 2 elevado ao quadrado, né? Bem, a raiz quadrada de 9 é a mesma coisa que, você sabe que é 3, mas é a mesma coisa aqui, então é 3 elevado ao quadrado, né? Fazendo no passo a passo aqui para vocês entenderem. De forma que agora, gente, eu posso simplificar, esses números são iguais, ó. O 3 eu posso cortar com 3. Por quê, gente? Porque eu posso dividir, né? 3 dividido por 3 dá 1. Então isso aqui dá menos 1 mais 2, mais, eu corto 2 com esse 2 aqui, dá 2, dividido por, ó, esse 2 também corto, dá 3, mais o 16. Menos 1 mais 2 dá 1, 1 mais 2, 3, 16 mais 3, 19. Então está aqui o resultado, né? Aqui, como é que eu posso somar esses termos aqui? Fatoro 8. O 8 a gente já sabe que é 2 elevado ao cubo. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então fica 2 elevado ao cubo, ok? Então fica 2 elevado ao cubo. Menos o 18. 18 fatorado, gente, dá por 2, dá 9, dá por 3, dá 3, dá por 3. Então isso aqui fica 3 ao quadrado vezes 2. Né? 3 ao quadrado vezes 2. Mais 2 raiz de 2. Tá? Bem, agora como é que eu faço para extrair dessa raiz aqui, gente? Eu não posso tirar da raiz dividido, porque 3 dividido por 2 dá 1,5, vai ficar um número quebrado. Então, eu posso abrir esse 2 ao cubo aqui em 2 ao quadrado vezes 2. Né? Então, de forma que, lembra que proteger a base conserva a base são os expoentes, 2 ao quadrado, 2 mais 1 dá 13, então volto para lá, né? Nesse caso aqui, gente, eu tenho que extrair essa raiz, mas eu só vou poder extrair a raiz do 3. Esse 3 pode sair de dentro da raiz porque ele tem 2, o expoente de 2, então esse 2 corta com esse 2, então eu fico com o resultado 3 raiz de 2. Tá? Esse 2 que está na 1 ele não sai, ele fica lá dentro. E aqui fica assim como está, ó. 2 raiz de 2, ok? Agora, esse cara que está aqui, ele pode sair, ó. Então isso aqui fica 2 raiz de 2, tá? Então eu vou só copiar aqui, né? Podia fazer essa soma aqui, mas eu vou copiar novamente só para vocês entenderem aqui o resultado, ó. De uma forma mais fácil, ó. Menos 3 raiz de 2 mais 2 raiz de 2. Eu podia somar isso aqui, né? Menos 3 raiz de 2 mais 2 raiz de 2 dá menos 1. Já botava menos 1 raiz de 2 aqui direto. O que acontece agora? Ó, eu vou somar 2 raiz de 2 mais 2 raiz de 2. Isso aqui dá 4 raiz de 2 menos 3 raiz de 2. Então soma 2 mais 2 dá 4 e 4 menos 3, 1. Então isso aqui vai dar mais raiz de 2. Esse é o resultado, né, dessa expressão. Tá? Bem, aquela questão 3 ali é uma questão diferente, tá? Porque ela tem a raiz da raiz da raiz da raiz. Bom, aqui como eu tenho um sinal de mais, né, gente, eu vou fazendo passo a passo, eu vou fazer de dentro para fora, tá? Não posso fazer de fora para dentro porque eu não tenho a raiz de 13, não, e esse 13 é somado com esses números aqui. Então eu vou extrair a raiz do 4, né? Vou fazer passo a passo, ó. Então 13 mais raiz do 7 mais, ó, 2, extraindo a raiz do 4, gente, tá? Fica, raiz de 4 dá 2, tá? Então fica lá com o 2 aqui, ó, extrair a raiz. Agora eu tenho um 4 aqui, então fica assim, ó, 13 mais raiz de 7. Agora, como eu tenho a raiz de 4 é 2,
eu extraio a raiz aqui, ó. Então, somei o 2 mais 2 dá 4, a raiz é 2, então tá aqui a raiz. Agora, o que eu faço? Ó? 7 mais 2 dá 9. Raiz de 9 é 3. Okay? Então, esse aqui, o resultado aqui deu 9 aqui dentro e a raiz de extrair a raiz deu 3. Agora eu tenho a raiz de 16, né, gente? E a raiz de 16 é 4. Questão número 4. 64 elevado a 3 meios. Bem, primeiramente vamos fatorar o 64, gente. Fatorando 64, 64 dá por 2, dá 32, dá por 2 de novo, dá 16, dá por 2, que dá 8, que dá por 2, que dá 4, que dá por 2, que dá 2, que dá por 2. Então isso aqui dá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui é 2 na 6. Né? Então 2 na 2, 4, 8, 16, 32, 64. 2 na 6. 2 na sexta potência. Então eu vou trabalhar com esse 64, dizendo que 64 é 2 na sexta potência. E isso tudo aqui está elevado a 3 meios. Lembrem que, parênteses, eu simplesmente multiplico 6 por 3, né? E divido por 2. 6 por 3 dá 18, dividido por 2 dá 9. Ou simplesmente simplifico 6 com 2, dá 13, 13, 13 dá 9. Então, tanto faz, né? Qualquer uma das duas técnicas estaria certa. Eu multiplico, então, esse 6 por 3 e divido por 2, tá? Então, isso aqui fica 2 elevado a 18, dividido por 2. Isso aqui dá 2 elevado a 9. Essa é a resposta. Tá, gente? Bem, ok. Aqui, novamente, parênteses e colchetes. É o mesmo processo, gente. É simplesmente uma multiplicação de todos esses resultados aqui. Então fica assim, ó, 2 elevado a 3 vezes 1 meio vezes 1 sexto. Né? Então isso aqui dá, ó. Primeiro eu acho melhor fazer uma simplificação aqui, ó. Esse 3 dá para simplificar com esse 6, nós estamos multiplicando, isso aqui vai ficar 3 vezes 1 vezes 1, dá 3 em cima e 12 embaixo, né? Então fica 3 sobre 12, que eu poderia simplificar. Mas eu posso fazer a simplificação antes, ó. Esse 3 com esse 6, corta, deu 1 aqui, deu 2 aqui. Moral da história, ficou elevado a 1/4. Né? Então essa aqui é a minha resposta. Ou simplesmente, se eu quiser colocar isso aqui dentro de uma raiz, dá tranquilamente. Ó, isso aqui é 2, esse número aqui de cima é o expoente, e esse 4 aqui é o meu índice. Raiz quarta de 2. Né? Ou 2 elevado a 1/4, tanto faz, qualquer uma dessas duas respostas é válida. Aqui nós temos um produto, tá, de dois binômios que vão se interpenetrar aqui, né, dentro de uma mesma raiz, gente. Tá? Sempre que eu tiver uma raiz multiplicada por outra raiz, por exemplo assim, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3, por que dá 3? Porque isso aqui dá 3 vezes 3, ó. Esse 3 aqui, ele entra aqui, ó, né, junto, numa mesma raiz. Então isso aqui dá raiz de 9, por isso que é 3. Então, usando esse mesmo projeto aqui, né, que ao multiplicar duas raízes iguais, sempre vai dar o mesmo resultado da raiz que eu multipliquei. Por exemplo, raiz de 7 vezes raiz de 7 é 7. Por quê? Porque raiz de 7 vezes raiz de 7 é raiz de 49, ok? Aqui é a mesma coisa. Então o que eu faço, gente? Eu vou trabalhar com a mesma raiz e vou multiplicar esse 10 mais raiz de 10 vezes 10 menos raiz de 10. Tá? Então, exatamente pelo mesmo motivo que eu fiz isso, eu vou fazer isso. Tá? Ok, agora eu identifico que isso aqui é um produto notável. Que produto notável é esse, gente? A mais B vezes A menos B. Lembrando que, ó, A mais B que multiplica A menos B é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Eu tenho aqui A mais B vezes A menos B. Então isso aqui vai dar o quê? Ó? Quadrado do primeiro, 10 ao quadrado, menos o quadrado do segundo. Ó. O quadrado do segundo é raiz de 10 ao quadrado. Então isso aqui dá o quê? Ó? Raiz de 10 ao quadrado, raiz de 100. E raiz de 10 ao quadrado é o quê, gente? Eu corto esse 2 com esse 2, né? Esse índice 2 com esse expoente 2, fica simplesmente 10. Então o resultado disso aqui dá raiz de 90. Ok? Então tá, ficamos por aqui. Até a próxima.